O inacreditável aconteceu. Os nossos deuses do Olimpo tiveram que responder a um ser comum, a simplesmente um artigo que criticava o poder excessivo do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Em vez de ignorar, como eles sempre fazem, ou mandar prender, ou mandar derrubar conta, ou bloquear perfil, eles resolveram responder utilizando o princípio democrático da livre expressão, o que é muito interessante e está fazendo falta aqui no nosso humilde país. O artigo que eles responderam e a forma que eles responderam chama muita atenção. A forma foi publicando um artigo dentro do site oficial do STF, e o artigo que eles responderam, ou seja, qual foi o artigo internacional que culminou nessa resposta, foi esse artigo aqui do The Economist. O Supremo Tribunal Federal do Brasil está em julgamento, e ele cita o superstar, que é o Xandão, que eles chamam de Big Alex. Basicamente, ele cita que este senhor tem um poder quase absoluto, que ele muitas vezes é réu, é julgador, vítima, advogado, ele é tudo em um processo, o que fere claramente a democracia. E diferente de várias críticas que o STF já sofreu lá fora, o The Economist é conhecido por ser uma revista que não tem um lado claro, ela realmente cumpre o seu papel de mídia independente de forma bem eficaz. E isso gera confiança que ela conquistou durante décadas com instituições com alto grau de poder. E essas instituições começam a olhar para o Brasil com uma ótica um tanto que diferente. Dito isso, agora a gente tem que ver o que vai acontecer. Mas eu vou compartilhar com vocês aqui nesse vídeo o artigo que o Barroso escreveu no seu sábado de Páscoa para responder esse artigo e algumas coisas que precederam a esse artigo que eu acho muito interessante você saber. Mas antes de começar, eu já te peço para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho e vamos começar de uma vez por todas. Primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês é algumas manchetes que saíram. Avalanche de tweets da revista The Economist sobre Moraes impressiona o mundo. Como eu falei, ela tem uma reputação, instituições e pessoas com alto nível de poder e posições relevantes no mundo confiam no que ela fala. Então começa a adulterar já a visão do Brasil perante o mundo. E eu achei interessante esse comentário do Vinícius. O mundo já entendeu o que se passa no Brasil. A repercussão internacional está cada vez mais negativa contra o STF e Moraes. Até a nossa imprensa teve que acordar e sair do sono profundo. Qualquer narrativa que afronte a realidade não vai mais colar perante o mundo. Dito isso, o Barroso começa uma turnê pela missão civilizatória do Brasil, ou seja, colocando que o STF está fazendo um papel de defender a democracia, que ele é o grande guardião, ele é o Deus do Olimpo da porta da democracia e o grande cedro da justiça do país. Só que cada vez menos pessoas e instituições confiam e acreditam nisso. Dito isso, eles já começaram a responder esse artigo do The Economist nessa matéria aqui, que foi meio que uma entrevista, comentários feitos pelos ministros sobre a matéria, citando que está errada, que não é bem assim, que não sei o quê. Só que já mostra que eles estão sentindo. Essa aqui é a mesma matéria que eu mostrei no início, só que aqui está a versão original em inglês, ali eu traduzi para facilitar a compreensão. Dito isso, tudo que ele fala aqui, ele coloca neste artigo diretamente dentro do site do Supremo Tribunal Federal, que eu acho muito interessante a gente ler. Então prestem muita atenção, tá? Nota a revista The Economist. Primeiro que não é normal um STF, um Supremo Tribunal de Justiça de um país, responder a uma matéria de uma revista. Ou seja, eles sentiram a batida. Presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, se manifesta sobre a reportagem. Eu não vou ler tudo, mas eu grifei alguns textos e vou explicar o que está escrito nos trechos que não estão grifados. Dito isso, vamos lá. Acerca da matéria, venho esclarecer alguns pontos. A reportagem narra algumas ameaças sofridas pela democracia do Brasil. O que ele fala aqui, tá? Basicamente que teve tentativa de explosão de aeroporto, que teve projeto de terrorismo de explodir o STF e outras coisas assim que eu não sei qual o nível de realidade é isso. Ah, um cara que parou e se colocou fogo na frente do STF. Em Brasília, nem sei se foi na frente do STF, mas lá, tipo, aquilo era um ataque, era um negócio estruturado, era um cara louco, sabe? Um cara que deveria estar no hospício. Não sei, tá? Não sei. Mas ele usa isso como argumento, beleza?
Eu não sei se isso aqui vai colar. Você que é brasileiro, você que está acompanhando sempre aqui no Brasil, você sabe que isso aí é uma distorção da realidade. Mas o cara lá de fora talvez não saiba. Dito isso, talvez ele consiga diminuir um pouco. Mas as coisas vão piorando. Vocês vão perceber que as coisas vão piorando aqui e fica até engraçado. Foi necessário um tribunal independente e atuante para evitar o colapso da instituição, como ocorreu em vários países do mundo, leste europeu, América Latina. Então, é um ponto, tipo assim, ele vai querer jogar a carta ali do dia 8 de janeiro como se fosse um mega caso, como se tivesse realmente uma grande programação, o exército na rua, mas não aconteceu, não aconteceu, e as cenas são lamentáveis porque eles erraram não, eles tiveram uma sorte de vir um público muito idoso, então você colocar a foto, estão dando um golpe, aí você vê uma velha, um velho, um pipoqueiro, um mendigo comendo, que foi essa galera que foi presa. Em suma maioria, teve jovem, quebrando teve, mas era minoria, Então, colar isso é muito difícil. Mas acho que a cereja do bolo dessa resposta é essa parte aqui, que mostra a falta de argumento, que ele não tem como mostrar o ponto e provar o ponto dele de forma eficiente, e ele coloca um dado que eu, na minha humilde opinião, se eu fosse um assessor dele, falar, cara, não coloca esse dado, não, está muito feio, não coloca, porque acho que vai chamar a atenção para um lugar que eles não descobriram ainda. Mas dito isso, vamos lá. A pesquisa Datafolha mais recente revela que, somado os que confiam muito, 24%, segundo a pesquisa da Datafolha, confiam no STF. Isso é muito pouco. É muito pouco. E aí, para ele conseguir forçar um pouco mais, e os que confiam pouco, 35%. Cara, se o cara confia pouco em você, tem algum motivo, né? Talvez seja porque você é muito autoritário. Talvez porque um de vocês, às vezes, é o réu, às vezes é o juiz e o advogado, em um mesmo julgamento. Então, tipo, complicado. Então, é complicado. Dito isso, ele soma, a conclusão que ele chega é, ele somou 24 com 35 e falou, temos mais de 50% de aprovação, de apoio, que confiam. E aí conclui, não existe crise de confiança. Como que não existe crise de confiança se apenas 24% confiam em vocês? Então, nessa conta aqui, 40 e poucos por cento não confiam no STF. Por que 40% de uma população não confia em uma instituição que deveria passar confiabilidade? Não deveria ser investigado? Então aqui, isso aqui foi bom, na minha opinião, ele colocar isso aqui, porque talvez chame a atenção pro The Economist. Cara, por que essa galera não confia? Deixa eu conversar com esses 40%, e deixa eu conversar também com os 24% que apoia. Vamos entender quem que tem mais argumento. Seria uma matéria, uma sugestão pro The Economist fazer uma matéria, acho que seria muito interessante. E qual que é a chave do caixão, tá? Isso aqui, ele fala um monte de coisa, não tem muita relevância na minha concepção. Mas essa aqui é o prego no caixão, tá? O ministro Alexandre de Moraes cumpre com empenho e coragem o seu papel com o apoio do tribunal e não individualmente. Isso aqui é o prego do caixão porque mostra que a instituição vai pro buraco para proteger um dos membros e não para abrir mão do poder. Porque a grande verdade que foi comprovado nesses últimos anos é que o STF tem muito poder e a gente precisa melhorar o sistema de pesos freios e contrapesos, que é basicamente o sistema democrático para nenhum poder se acender muito. Já aconteceu. A única forma de você corrigir isso é você diminuir o poder do STF utilizando os outros órgãos. Só que os outros órgãos estão tudo com o rabo preso no STF, porque tem muitos corruptos nos outros órgãos. Dito isso, fica cada vez mais complicado. Só que em 26 acho que isso pode mudar. E só como um contraponto que eu acho muito relevante a gente colocar aqui, é que eu fiz uma pergunta, até compartilhei isso em outro vídeo, mas eu vou compartilhar aqui brevemente, que eu fiz essa pergunta, contei o cenário brasileiro para o ChatGPT e perguntei para ele o que ele acha, se é constitucional ou não, e essa aqui foi a resposta. Isso aqui eu coloquei o exemplo de que o STF estava pressionando o Lula para desidratar a pauta da anistia. E basicamente, vocês podem até pausar aqui se vocês quiserem para ler exatamente tudo aqui. Essas partes grifadas são as partes mais importantes. Como eu compartilhei outro vídeo, eu não vou repetir aqui. Mas, basicamente, essa aqui é a conclusão dele. A tentativa de influência do STF para impedir o Congresso que paute a anistia, se confirmada, fere os princípios democráticos e a separação dos poderes. Ele também acredita que o STF está pulando o seu sistema. Dito isso, se você quer ficar sempre informado, se inscreva no canal, ative o sininho, curta o vídeo e me responda, você confia ou não no STF? Um abraço.